vídeo de hoje eu quero começar a falar com você sobre o selamento, 144 mil e o relógio de Deus. Tudo isso a gente vai ver nessa série de vídeos. Paz de Cristo, meus irmãos. Meu nome é Israel Fontoura. Para quem não me conhece, você está aqui no canal Reino de Deus. Assista o vídeo. Se essa mensagem te edificar, eu peço que você se inscreva, compartilhe e deixe seu like, que é muito importante. Temos tido bastante inscritos aqui no canal, graças a Deus. Então, assista os nossos vídeos, baixe nossas apostilas, que você vai ser bastante edificado. E para você que é aqui do canal, se você quiser nos ajudar com a vaquinha para adquirirmos uma câmera melhor, clica no link da descrição que você vai me ajudar bastante, tá bom? Ali você vai poder ajudar com a quantia que você quiser. Mas sem mais delongas, vamos avançar aqui no nosso vídeo. Irmãos, certamente eu não vou poder terminar o vídeo aqui nesse primeiro. A gente vai fazer vários vídeos desse tema, assim como temos feito Ezequiel, sobre o tempo de Ezequiel, sobre Zacarias 12. Temos que fazer um sobre Isaías 19. E aqui a gente vai começar a tratar sobre 144 mil, o selamento e também o relógio de Deus. É muito importante. Então essa série de assuntos, elas são independentes umas das outras, mas todas vão se ligar. Então é importante que você possa assistir essa série para conseguir compreender melhor as coisas do Senhor. E é bem provável, irmãos, que eu comece o vídeo aqui nesse local, mas provavelmente não vai ser terminado aqui porque estou no contexto de trabalho. Então é por isso que eu não tenho gravado tantos vídeos, né? Tenho chegado bem tarde em casa devido a trabalho, correria. Mas na medida do possível eu vou trazendo vídeos para vocês. Irmãos, em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, nós vamos ver que a figura dos 144 mil, ela vai ser manifesta de forma mais explícita. Porém, esses 144 mil, eles estão presentes em toda a Escritura. Esses números, eles são proféticos. Eu quero mostrar para você nesse vídeo que esse 144 mil, esse número 144 mil, ele trata de um relógio de Deus. Ele vai tratar de um relógio de Deus que vai apontar muitas coisas para nós, que vai mostrar o trabalhar de Deus, e a gente vai ver que fala de 6.000 anos. Contudo, esse relógio de Deus, ele também fala da ênfase do Evangelho no período de Cristo, que a gente vai tentar entender aqui. A ordem que vai apresentar ali, os personagens, tudo que você vai ver ali, tem uma ênfase muito importante que Deus quer nos mostrar. E também existe a questão de que haveria necessidade de 144 mil homens serem selados das 12 tribos dos filhos de Israel. Deus ele vai botar essas características, irmãos, com alguns fundamentos importantes. E o primeiro fundamento que eu quero colocar aqui para você é que quando você olha para os 144 mil, você vai ver que algumas tribos estão faltando, como por exemplo a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Eu quero dizer para você que mesmo elas não estando ali, elas estão no plano de Deus, que a gente vai tentar detalhar ao longo desse vídeo, né, desses estudos que você vai entender. Então, na verdade, falta ali Dan e Efraim, mas a gente vai chegar nisso mais para frente. Irmãos, alguns irmãos costumam dizer, né, não quero contrariar os irmãos ou menosprezar a posição desses irmãos, mas eu tenho a minha forma de entender. Costumam dizer ali que aquele selamento, ele acaba quando as trombetas começam a tocar. Então, para essas pessoas, quando dá-se início às trombetas, o selamento ele finalizaria. Quando as trombetas tocam, então, seria finalizado aí a pregação do Evangelho. Não haveria mais, né, salvação para as pessoas. E eu quero dizer que eu não concordo com essa posição. Por quê, irmãos? Porque trombetas, de uma certa forma, fala, não é? A Bíblia fala, né? Tocai a trombeta e anunciai o pecado a Jacó, e anunciai a sua transgressão. Tocai a trombeta e prolongai um jejum, uma assembleia solene, como vai estar em Joel. Esses textos estão ligados com as trombetas. Portanto, irmãos, a gente precisa entender isso. E, irmãos, se nós formos ver o relógio de Deus, ele vai se completar na vinda de Jesus. Porque ainda faltam 7 anos, irmãos, para completar o período do fim. E o relógio que nós vamos ver ali, ele só vai estar completo quando bater a vinda de Jesus. Percebe que o relógio ele não pode parar de contar enquanto Jesus ainda não vê? Nós vamos entender isso ao longo desse vídeo, tá? Ou desses vídeos. Deus está trazendo um relógio ali e esse relógio está contando, apontado nesses 144 mil e apontado
nessas 12 tribos. E a gente vai entender, irmãos, que quando esse relógio ele se completa, então vem a Cristo. Cristo vai vir quando esse relógio se completar. É como se o mundo, o tempo do mundo que Deus tinha para o trabalho nesse mundo, ele se completasse. Irmãos, na lei dizia assim, que os israelitas eles deveriam trabalhar 6 dias, e durante 6 dias eles poderiam fazer todas as obras das suas mãos, todas as obras que eles quisessem referente a coisas seculares, porém no 7º dia Deus não permitia que houvesse trabalho. Então, quando se completava 6 dias, irmãos, o trabalho do homem poderia ser feito, mas quando terminasse esse prazo, então viria o 7º dia. E assim como o homem que trabalhava 6 dias e descansava no 7º, trabalhava 6 anos e havia um descanso na terra no 7º ano, assim também esse mundo vai passar por 6.000 anos e no 7º milênio, irmãos, nós vamos ver que o homem também vai descansar, o mundo vai ter um descanso. Por isso que eu tenho falado do relógio com vocês, irmãos, porque tem um relógio que está contando. E esse relógio que fala é um relógio que Deus está trabalhando no mundo até que venha o tempo do descanso. Porque quando se completar ele, o descanso do Senhor vai se cumprir. Então esse número 144 que você vai ver, ele é extremamente profético. E nesse vídeo a gente vai estudar o âmbito profético no sentido de trabalho. Quando você olha na Bíblia, irmão, você vai ver que o ano bíblico ele tem 360 dias, não necessariamente 365. É uma diferença, mas que dá um entendimento muito preciso para nós sobre o tempo de Deus, né? Você vai ver que é dito que o tempo que a besta vai ter autoridade é 3 anos e meio. E você vai ver que isso vai ser convertido em 1260 dias. Se fosse 365, você teria uma diferença ali de dias, mas é 360. Quando a gente vai para Gênesis, irmãos, nós vamos ver que Deus diz assim: Abraão, a tua descendência ela vai ficar na terra do Egito durante 400 anos. E quando você pega 400 anos e você multiplica por 360, você vai ter exatamente 144 mil. Então, quando bateu esse número, 144 mil, o povo foi tirado da terra do Egito. É isso que Deus está mostrando ali. Que quando esse número 144 mil for completo, Deus ele vai estar agora tirando o povo. A diferença é que agora ele não vai tirar o povo do Egito, mas vai tirar o povo da Babilônia. Então é um relógio que Deus está mostrando que não mais apenas uma coisa, apenas um povo, sabe, vai ser tirado do Egito, mas ele está dizendo que a sua igreja, o seu povo vai ser tirado desse plano e esse relógio ele vai se cumprir. Então quando você faz essa soma, né, você multiplica 400 anos vezes 360 dias, você vai chegar exatamente ao número de 144 mil. E outro número mais impressionante é que quando você pega 6 dias, que foi o tempo que Deus criou todas as coisas e descansou no 7º, você vai pegar 6 dias vezes 24 horas, você vai ter 144 horas, tá? Então o número 144 ele representa uma numeração profética do tempo do trabalho de Deus. Então 144 horas são 144 dias que Deus trabalhou e depois ele descansou. Assim também, quando se completaram 144 mil dias, Deus tirou o povo da terra do Egito. Então quando você olha em Apocalipse 144 mil, irmãos, é o tempo que Deus vai tirar o povo dessa Babilônia, deste mundo. Às vezes vocês vão ver que muda um pouco, fica mais escuro, porque eu tô no meio do trabalho também, né? Agora tá um pouquinho mais escuro, já é quase 6 horas da tarde, os galos estão ali fazendo barulho, né? Mas irmãos, então a gente está vendo ali horas milenares. Assim como o dia tem 144 horas, Deus está mostrando como se fosse horas milenares. 144 mil significam 6 horas, ou melhor, 6 dias milenares que Deus está trabalhando com a gente, tá? Só que também tem um outro aspecto ali, irmão, que a gente vai abranger mais, que é a questão das tribos. Ali existe uma posição, existe uma ênfase, né, da pregação do evangelho, que a gente vai entender também, que começou lá com a pregação dos apóstolos de Cristo e ela vai terminar com a pregação das 2 testemunhas. Passaram-se mais de 24 horas, irmãos, desde a última parte do vídeo, e hoje eu estou aqui em Canoas, né? Como eu falei, estou numa correria de trabalho, então nos momentos que vai sobrando tempo eu vou gravando. Irmãos, então Deus está tratando conosco com esse relógio, né? Assim como passou um dia
desde o último vídeo que eu gravei até hoje, você vai ver que até que eu tô com outra roupa, tô sem óculos, uma série de coisas. Nós vamos ver também, irmãos, que esses 144 mil, esse número ele vai mostrar a passagem dos dias. Só que Deus ele está interessado, irmãos, não em dias literais, em dias simples, de 24 horas, mas ele está falando conosco de dias milenares. Ele está falando conosco com horas milenares, né? Então olha que interessante, 2 Pedro e Salmo 90, capítulo 3 de 2 Pedro, vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando no Salmo 90, ou mesmo quando Pedro fala sobre um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, ele não estava falando aquilo sem sentido, mas ele estava querendo mostrar que os dias semanais, os dias da criação representam justamente essa passagem de 1000 anos, que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, assim também o trabalho que haveria nesse mundo seriam 6 dias, ou seja, 6 milênios, e depois viria o descanso de Deus. E você vai perceber que lá existem 12 tribos, e cada tribo vai ter o valor de 12 mil. E quando você soma duas tribos, você vai ter o valor de 24 mil. Então, perceba, irmãos, que cada tribo é como se formasse 12 horas e a soma de duas tribos vai formar 24 horas, mais 24 mil, ou seja, 24 mil seriam 24 horas milenares. Note uma coisa muito importante que vai aparecer no 144 mil. Você vai ver que o primeiro personagem que vai aparecer do 144 mil vai ser quem? Judá. E o segundo personagem que vai aparecer do 144 mil vai ser Rúben. Judá vai aparecer primeiro e Rúben vai aparecer para o segundo. Porém, Rúben, ele é o primogênito de Jacó, mas aquele que vai aparecer primeiro é Judá. E quando você pega o primeiro personagem, que é Judá, e você vai no último personagem, você vai ter Benjamim. E Judá e Benjamim vão formar a figura de quem? Das duas tribos que vão formar a casa de Judá. Por conseguinte, as outras tribos que estão entre Judá e Benjamim vão formar a casa de Israel. E Deus não deixou isso sem um sentido. Você precisa notar uma coisa muito importante. Essas mesmas 12 tribos, as 12 tribos de Israel que estão formando os 144 mil, elas também vão estar presentes aonde? Na Nova Jerusalém. Você vai ver que as portas, está falando para Nova Jerusalém, as pedras que vão compor os fundamentos da Nova Jerusalém vão ser essas 12 tribos, vão ser essa relação com 144 mil. E o mais interessante é que quando você vai para a lei, você vai ver que o sumo sacerdote, ele vai levar um peitoral, e nesse peitoral vão ter 12 pedras, e sobre essas pedras vão estar o nome das 12 tribos. Isso consequentemente está apontando para nós, para os 144 mil. Então, certamente, irmãos, isso é uma representação de Cristo que ia ter no seu corpo uma relação com a igreja, que está apontando para Nova Jerusalém, tá? Porque é dito na lei que o sumo sacerdote, quando carregava o peitoral e quando ele carregava nas suas ombreiras, ele dizia ali os nomes de Israel, dizia que todo o peso de Israel ia ser colocado sobre o sumo sacerdote, mostrando que sobre Cristo cairia toda a carga de Israel, ou seja, o peso dos pecados deles que cairia sobre ele, e ele teria sobre si, não é mesmo? O perdão dos pecados dos outros. Então Deus coloca, irmãos, essas divisões, esses nomes nessa sequência para que você possa fazer essa ligação com a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém, você vê que ela vai ter fundamentos ali que vão formar o número 144, né? Dos côvados da sua construção. Então a gente pode dizer que é o tempo que Deus vem trabalhando, irmão, para estabelecer o seu descanso, a realidade do seu descanso que está em Cristo, mas ele vai formar uma Nova Jerusalém que vai estar apontando para essas 12 tribos, que é apontado nos 144 mil. Então tem todo esse processo que Deus está trazendo para nós, mas ali existe um relógio que eu venho falando para vocês. É um relógio do trabalhar de Deus, do seu tempo de trabalho, até que venha o estabelecimento do reino que está apontado na Nova Jerusalém. Precisamos ter esses dois aspectos aqui para entender a realidade dessas coisas. Então, quando você vê aquele sumo sacerdote que eu tratei um pouquinho atrás, veja que ele levava no seu corpo aquele peitoral com aquelas imagens daquelas 12 tribos, e aquela imagem daquelas 12 tribos que estava no seu peitoral, a gente percebe, irmãos, que Deus ele já falava ali dos 144 mil. Por quê, irmãos? 144 mil fala desse trabalho do símbolo, fala do povo de Deus, e a gente vê que Deus está trabalhando nesse selamento deles, trabalhando no selamento deles para formar o seu povo. Então, o mais interessante é que esse peitoral ficava no corpo do sumo sacerdote. Deus ele estava querendo mostrar que junto ao corpo do sumo sacerdote está a figura das 12 tribos. Por quê? Para mostrar que Cristo levaria sobre si as 12 tribos. Então, quando o sumo sacerdote ele entrava no santuário, você vai perceber, irmãos, que representava Cristo ascendendo e levando a igreja no seu corpo. Por isso que é dito que nós nos assentamos nos lugares celestiais com Cristo, nos lugares celestiais com Cristo, porque por meio do seu corpo
nós morremos e ressuscitamos e ascendemos aos lugares celestiais. É claro que no dia da expiação, irmãos, existia uma transição de roupas, onde o sumo sacerdote ele fazia a troca das vestimentas, mas aí, né, a gente não vai conseguir adentrar nisso agora porque fala da ressurreição ali. Então a gente precisa entender essas ligações, né, que Deus está fazendo aqui. Irmãos, Deus ele está preparando, né, ao longo de muito tempo. E claro que ali quando a gente vai ver, acho que não nessa parte, mas na próxima parte do vídeo, que essa aqui é uma introdução, né, que ela vai ser mais falada, eu não vou citar tantos textos. E na próxima talvez eu faça uma apostila, eu tenho alguma coisa já pronta ali, com mais texto aqui, eu só quero comentar mesmo, né. A gente vai ver, irmãos, que quando você olha para essa relação de Deus ele trabalhando, ele está selando, né? Ele está fazendo um selamento ali. Contudo, irmãos, nós vamos ver que aquele selamento ele vai culminar na volta de Jesus. Quando estiver pronto, não é mesmo, esse trabalho do Senhor, quando se cumprir esses 6 dias do trabalho de Deus, é que nós vamos ver que a obra dele nesse tempo aqui, ela foi finalizada, né? E agora vai ser estabelecido o descanso. A gente vai ver que os antigos escritores cristãos dos primeiros séculos, eles diziam, né, que assim como o mundo foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou, também a obra dessa criação, ela ia ser desfeita para dar lugar à restauração de todas as coisas no 7º dia. Então Deus permitiu que o homem fizesse as suas obras, que o inimigo tivesse autoridade sobre esse mundo, durante 6.000 anos, mas quando esse relógio que está ali codificado no número 144.000, naquelas 12 tribos se cumprissem, então vai se cumprir o que está ali no capítulo 11, que diz assim, né, que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para todos sempre. Por quê, irmãos? Porque Deus ele mostrou que o tempo em que o inimigo agiria sobre esse mundo seriam aí 6.000 anos. Por isso que Deus dizia, olha, durante 6 anos vocês vão trabalhar, vocês vão fazer todas as suas obras, mas no 7º dia isso vai ser, né, não vai ser permitido. Portanto, mostrava que as obras dos homens elas seriam praticadas durante 6.000 anos, ou seja, 6 dias, 6.000 anos, mas quando dessem os 6 dias que se cumprissem, e quando viesse o 7º dia, então, Deus já não permitia mais essas coisas. Então você vai ver que quando você olha para 2 Pedro capítulo 3, claramente vai ser dito que o dia do Senhor vai vir como ladrão, percebe? Dia do Senhor vem como ladrão, e dia do Senhor é uma referência ao sábado. Isaías 55 ou 56, se eu não me engano, vai dizer que nós devemos chamar o sábado do deleitoso dia do Senhor. Então Jesus, né, os apóstolos chamam, né, os profetas mostram a vinda de Jesus como sendo o dia do Senhor, porque é o sábado vindo. Todos esses trabalhos do homem sendo desfeito, né, a Bíblia diz que os céus vão se queimar, a terra vai ser queimada e os elementos e as obras dos homens vão ser desfeitos, porque nós esperamos novos céus e nova terra. Inclusive a gente vai trabalhar esse termo novos céus e nova terra, porque aqui em Apocalipse aparece a expressão novo céu e nova terra, e em outros lugares aparece novos céus e nova terra, tá? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo que a gente vai precisar olhar grego, hebraico e tudo mais. E aqui não vai ser possível, que não é a intenção do vídeo. Mas vamos notar uma coisa importante aqui, tá, irmãos? Nós vamos notar uma coisa importante, que é o fato de que existe uma ênfase ali, que é justamente o que eu falei para vocês. Desculpa que o som com um pouco de eco, tá? Não tem problema, porque esse microfone ele capta um pouco de eco a mais, mas não tem problema. Que é o fato de que Deus está mostrando coisas ali específicas. Nós vamos ver que vai começar por Judá e depois vai finalizar por Benjamim. Tá? Então quando você pega Judá e você pega Benjamim, essa união desses dois, você vai ter a formação da casa de Judá, perfeito? A casa de Judá é formada por Judá e Benjamim. É claro que quando você olha o contexto histórico, você vai ver que levitas também estavam contidos. Na verdade, o levita ele está contido tanto na casa de Judá quanto na casa de Israel. A diferença é que os levitas da casa de Judá, eles compunham um contexto mais sacerdotal, enquanto os levitas da casa de Israel, eles não estavam tão atrelados ao sacerdócio, eram apenas pessoas que eram da tribo de Judá, mas não exerciam o ofício sacerdotal. E isso vai se cumprir o que é dito lá em Gênesis, né, que Deus dividiria os levitas em Israel, porque vai ficar uma parte em Judá e vai ficar uma parte em Israel. Contudo, Deus ele não conta Levi como sendo a casa de Judá, se você for ver como um todo, mas ele está ali, né? Então, o que compõe a casa de Judá é Judá e Benjamim. E o mais interessante é que Paulo, como vai ser o último dos apóstolos, ele não viu Cristo de forma física como os outros, mas ele vai ser chamado de apóstolo. E a gente vai ver que ele vai ser da tribo de Benjamim. E lá na lei, nós vamos ver que Benjamim, filho de Raquel,
é aquele que vai nascer por último, né? Ele vai nascer debaixo de uma grande aflição, vai nascer debaixo de dores de parto. E isso vai nos ligar com aquela mulher que em Apocalipse está com dores de parto, tá? Por quê? Porque Deus está querendo mostrar esse contexto para nós. Benjamim era aquele que receberia uma porção maior dos seus irmãos diante de José. Ele receberia essa porção. E Benjamim, irmãos, vai estar aparecendo no contexto dos profetas que a gente vai trabalhar aqui. Fala daqueles que virão por último, né? Então, quando Deus mostra Benjamim ali no contexto de 144 mil como sendo a última tribo, representa esses últimos que estão recebendo o selamento, que estão recebendo a palavra. Então, irmãos, Benjamim, ele tem essa realidade com os últimos, né? Paulo é o último apóstolo que vai aparecer, que vai ser chamado fora de tempo, que vai ser chamado, ele fala como, né, um que foi chamado fora de tempo e tal. E aí nós vamos ver que Benjamim vai ser o último filho que vai nascer de Jacó. Irmãos, esse vídeo acho que faz quase uma semana que eu comecei a gravar ele, né? Então já se passou aí praticamente uma semana. Então você vê que eu troquei de roupas várias vezes, né? Hoje é domingo, eu comecei na semana passada a gravar esse vídeo, né? Hoje eu já estou vestido diferente aqui, vou começar a gravar vídeos aqui, né? Podem ver que está tudo preparado para fazer a gravação e na medida que vai sobrando tempo eu vou falando mais desse assunto, né? A gente pode ver, né, esses últimos acontecimentos que estão acontecendo em Israel, esses últimos acontecimentos que estão acontecendo em Israel, e eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus ele vai passar a chamar alguns israelitas, né? Desculpa aqui que se estourou, não estou vindo para rua. Mas Deus ele vai passar a chamar alguns israelitas. E esses israelitas que vão começar a aceitar a palavra do Senhor, que vão começar a aceitar o Evangelho, principalmente aqueles que estão lá em Zacarias capítulo 12, que a gente vê que o Espírito Santo está sendo derramado, esses vão estar apontando para Benjamim. Eu fiz uma série de estudos sobre Zacarias capítulo 12, agora vai começar a vir Zacarias 13. Esse contexto é o contexto de Benjamim. Por quê? Você vai ver que Benjamim ele vai nascer debaixo de um contexto aonde nós vamos perceber que está havendo dores de parto. Raquel ela vai ter dores de parto e aí esse filho vai se chamar Belomi, mas daí que vai ser falado de aflição, mas daí vai ser trocado para Benjamim, que é o filho da mão direita. Nesse contexto, a gente pode perceber, irmãos, que Deus ele estava falando que esse último se manifestou, assim como diante de José, Benjamim ele vai se manifestar lá e vai receber essa porção maior que dos seus irmãos. Tá? E isso vai trazer para nós uma indicação do derramamento, né, da última porção do derramamento do Espírito Santo, aonde vai haver uma porção dupla. Vocês lembram de Elias e Eliseu, né? Elias vai receber uma porção do Espírito e Eliseu vai receber uma dupla porção, que você vai ter uma relação sim com a questão de Benjamim, né? Nesse vídeo não vai dar para tratar, porque a gente tem que ler muitos textos e eu não pretendo ler tantos textos aqui. Mais um dia, irmãos, hoje estou aqui na Praça Central de Xangri-Lá, Atlântida, aqui no Rio Grande do Sul, vim fazer um atendimento, né? Então sobra tempo eu vou gravando vídeos. Você tá vendo em todo esse vídeo que eu praticamente estou fazendo aqui na correria do meu trabalho, né? E sabe quando você trabalha para chegar num determinado momento e você descansar? É assim que Deus está fazendo, né? Não que Deus precise descansar, mas Deus está mostrando esse descanso por causa do homem, né? Jesus ele diz assim, né, irmãos, que o sábado não foi dado, ou melhor, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, porque a gente viu que o homem ele passou a ficar debaixo de escravidão, então agora Deus já estava profetizando que o homem receberia esse descanso quando viesse o sábado. Ele entrou em escravidão, mas no sábado, que é a realidade, ele vai descansar. Mas eu me refiro àqueles que vão ser salvos, né? Aqueles que se salvarão, não os que perecerão. Então a salvação, irmãos, ela tem a ver com o sábado, com a relação do sábado. Não que você precise guardar sábado especificamente, mas aquele que está na fé, aquele que crê, ele vai entrar no sábado pela fé. Então, quando os fariseus perguntaram para Jesus por que ele fazia cura no sábado, acusaram ele de trabalhar, quebrar o mandamento do sábado, que é uma mentira, né? Justamente você curar no sábado era o cumprimento da lei. Por quê? Porque o sábado fala de restauração. A gente vai ver que em Atos vai falar do tempo do refrigério, o tempo da restauração de todas as coisas. E Jesus ele curava no sábado porque ele estava querendo dizer uma coisa, irmão, que assim como os homens estavam sendo curados no sábado por ele, assim também Deus ele vai curar esse mundo, ele vai curar o seu povo dessa carne, né? Já tem bastante vídeo no canal sobre isso, então não vou me adentrar muito na questão do sábado.
Desculpem se estourar um pouquinho o vento aqui, porque realmente na praia aqui venta muito, né? Então, quando perguntavam para Jesus por que ele trabalhava no sábado, ele falava uma série de coisas que você vai ver que ele não estava quebrando o sábado, mas ele falava umas coisas muito interessantes. Ele diz assim: meu pai e eu trabalhamos até agora. Você consegue perceber que o trabalho de Deus, na verdade, ele continua. E esse trabalho de Deus é o que conduziu o homem até a salvação. Então, quando diz que ele e o pai trabalham até agora, você consegue ver que os judeus eles estavam guardando em sombras o sábado, mas Deus trabalhava. E aí você vai ver que em Hebreus capítulo 4 vai ser dito bem assim, estou sem Bíblia, tá? Verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, como aconteceu com eles, pois eles escutaram a palavra da boa nova, mas não misturaram com a fé. Portanto, nós os que cremos entraremos no descanso de Deus. Portanto, não endureçais o vosso coração, quando ele diz, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da tentação. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por que eu estou falando de sábado, irmãos? Porque você precisa entender que tem que se cumprir os 6.000 anos, e aí nós vamos entrar no 7º dia milenar, que é o descanso de Deus. Então, os 144.000, irmãos, está sendo um relógio de Deus que está correndo desde o início da criação, e Deus está mostrando como se esses dias milenares fossem se cumprir, e é como se cada tribo forma 12.000, se você somar 2 tribos, você vai formar, não é mesmo? 24.000, que dá um dia milenar. E aí se cumpre aquilo que a palavra fala, que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Irmãos, o vento está muito forte aqui, eu estou bem próximo da praia, vou mostrar para vocês aqui, tá? A vantagem do meu trabalho é que me possibilita estar em vários locais diferentes, né? Em vários locais diferentes, todos os dias praticamente. Então, é cansativo porque você não tem horário para nada, mas é gratificante porque você conhece muitos locais. Não, vou mostrar a praia para você. Tá bem, bastante vento, né, irmãos? Tá bem, hoje o dia tá bem úmido, tá chovendo, então tá meio cinza o dia, mas vocês podem ter uma noção aqui, né? Aqui atrás de mim tá a praia, irmãos. Eu acho isso aqui muito legal. Eu não sou muito de praia, irmãos, mas eu acho bonito você ver assim. Não gosto muito de entrar no mar e esse tipo de coisa, mas aqui atrás você consegue ver, né? E eu acho que eu vou começar a trazer mais vídeos assim, né, irmãos? Esse microfone, graças a Deus, ele não estoura que nem o outro com som, então tinha muito problema, né? Na medida que eu for assim trabalhando, eu vou fazendo vídeos assim de pouquinho em pouquinho para os irmãos, pra gente, vocês também verem um pouco do meu cotidiano. Eu pretendo trazer mais vlogs para vocês, as pessoas têm pedido bastante. Então, quando esse relógio se cumprir, irmão, o tempo desse mundo, as obras desse mundo vão ser desfeitas. Pedro vai dizer, né? Virá o dia do Senhor como ladrão, e os céus vão passar, as obras desse mundo vão ser desfeitas. Por isso que na lei era dito que no 7º dia era proibido os homens praticarem obras. Existiam 2 tipos de cessação na lei. Existia os shabbatonos e os shabbatos, né? Existiam 2 momentos na lei, que era no dia da expiação, chamado de shabbaton, e também do 7º dia, que era o cessar total, cessar de todas as obras. Em compensação, os outros dias, as outras cessações, né, quando o povo não deveria praticar obra servis, aí você vai ter na Páscoa, você vai ter em trombetas. Outras obras poderiam até ser feitas, apenas obras servis não poderiam ser feitas. Porém, no Shabat, no sábado, e no dia da expiação era proibido qualquer tipo de obra. E por que está sendo mostrado isso, irmãos? Porque Deus quer mostrar para você que as obras dos homens, né? Porque lá em Isaías, se não me engano, diz assim, que os homens trabalham em vão, para o fogo. Por quê? Porque todas as obras desse mundo, elas vão perecer. Elas vão ser queimadas, elas vão ser desfeitas. Então isso daqui não é nada diante de Deus. Tudo isso aqui que você está vendo, irmão, vai ser desfeito. Deus permitiu que o homem durante 6.000 anos trabalhasse, fizesse as suas obras, edificasse as suas construções. Mas quando, irmão, se cumprir o tempo desse mundo, isso tudo vai ser desfeito. E Deus vai finalizar a sua criação, fazendo tudo novo, estabelecendo a nova criação na vinda de Jesus. Eis que tudo se fez novo, e aos vencedores vão herdar todas essas coisas. Deus, ele está zelando para cumprir esse relógio, irmão. E ele vai cumprir nos tempos certos, no momento certo. E aí você vê que quando se cumpre lá, você vai ver que em Apocalipse 10 diz assim, que quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, então já não haverá mais tempo. Já não haverá mais tempo, ou seja, e o tempo vai ter finalizado, irmãos, porque é a vinda de Jesus. Então aquele relógio, ele se cumpre na vinda de Jesus, tá? Eu quero fazer um vídeo com aparecer na tela, com a Bíblia, para você entender melhor
Isso que eu quero mostrar para você. Agora eu já estou numa outra cidade, irmãos, né? Hoje o dia está bem corrido. A gente está passando por várias cidades, né? Vamos sair de Gravataí e vamos para Porto Alegre agora. Bastante coisa para a gente fazer hoje, mas hoje eu estou tendo a possibilidade de estar gravando bastante coisa para vocês aqui, né? Agora eu quero que você note uma coisa. Essa parte que eu vou dizer, ela vai ter que ser trabalhada melhor dentro do... Vai ter que mostrar a tela, né? Do computador para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Mas irmãos, quando nós vamos para Apocalipse 7, você vai ver ali que a primeira coisa é essa relação do relógio de Deus. E eu precisaria mostrar um slide e pegar a Bíblia para mostrar alguns detalhes a mais. Então a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas para não perder tempo, vou gravar aqui. Só que tem um outro aspecto ali que é importante. Você vai ver que em Apocalipse 7, quando trata dos 144 mil, nós vamos ver que também vai aparecer em Apocalipse 14, os 144 mil já selados, junto com o Cordeiro. E eles vão estar sobre o monte, né? Aquele monte é o Monte Sião. Você vai ver que primeiramente, os primeiros que vão aparecer nos 144 mil são Judá. E depois vai vir Rubens, né? Rubens, ele era o primogênito de Jacó, mas ele vai profanar o leito do seu pai, por isso ele vai perder a primogenitura, e essa primogenitura vai cair em José. Só que José vai ser o último antes de Benjamim. Ele vai ser o último antes de Benjamim, e eu não vou conseguir falar agora. Só que, irmãos, eu quero falar um pouquinho de Judá. Quando você vê essa ordem dessas tribos, Deus está querendo mostrar uma coisa importante. Ele está mostrando as duas casas de Israel aí. Você não vai ver que tem Efraim e você não vai ver que tem Dan. Isso a gente comenta depois para não ficar confuso o vídeo. Se você pegar Judá e você pegar Benjamim, como eu já falei no vídeo, você vai formar a casa de Judá. Deus, ele está dividindo a casa de Judá aí em dois pontos. Primeiro começa com Judá, aí nós vamos ver que começando por Rubens vai vir a casa de Israel, e a casa de Israel ela vai terminar em José. E quando terminar José, vai iniciar novamente a casa de Judá. Deus, ele está trabalhando com a casa de Judá ali, começando por Judá, e ele faz uma pausa em Judá, começa a casa de Israel, ele termina a casa de Israel e inicia Judá novamente. Por quê, irmãos? Porque Deus está mostrando ali que a pregação do evangelho ela vai começar pela casa de Israel, judeus, e ela vai se estender até os gentios, e quando chegar à plenitude dos gentios, então Deus vai abrir os olhos do restante que falta da casa de Judá. Por isso começa em Judá, vai vir a casa de Israel e depois lá no final novamente vai vir em Benjamim. Então Deus ele vai dividir essa casa de Judá em duas partes, no início e também no fim. Por isso que nós vamos ver que Deus ele vai ter um trabalho no final dos tempos com a casa de Judá. E aquilo que Paulo fala, né, que não presumais em vós mesmos que vem endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E aí vai dizer, então virá o libertador de Sião, e ele apartará as iniquidades de Jacó. Esta é minha aliança com eles, quando eu perdoar as suas iniquidades. Então você vai ver que agora Deus ele vai iniciar logo mais o trabalho com essa última parte da casa de Judá, que é Benjamim. Isso, irmãos, está tratando sim de salvação. A parte que nós vamos ver, irmão, que vai receber a salvação dos últimos dias, os judeus dos últimos dias, está apontando para Benjamim, que vai ser os últimos desses 144 mil. Então, quando Deus trabalhar com a casa de Israel, que está apontando para a plenitude dos gentios, então Deus ele vai trabalhar novamente com o resto da casa de Judá, que vai estar aparecendo onde? Que vai estar aparecendo justamente lá em Zacarias capítulo 12, quando eles abrem os olhos, e a gente vai ver que fala do grande pranto, né? Esse grande pranto, irmãos, ele está apontando para quando os israelitas eles reconhecem o seu irmão José, quando vão para o Egito no meio daquela grande aflição, os seus olhos abrem e eles reconhecem a José. Eles vão reconhecer José, o mal que fizeram para José, e eles vão ser perdoados desse mal, mas eles vão ser colocados diante de José. Assim também, irmãos, nos últimos dias vai haver um grande pranto, porque eles vão reconhecer. É como se eles estivessem reconhecendo José, né? Como se aquelas israelitas que rejeitaram o seu irmão enviando para o Egito, eles vão reconhecer agora o seu irmão José. Mas com Cristo, o que acontece? Os judeus, eles rejeitaram ao Cristo, e em vez de Cristo ser mandado para o Egito, ele foi mandado para as nações. José foi colocado na cova, que era o poço, foi tirado, foi enviado para o Egito. Cristo foi enviado para a cova, foi tirado e foi enviado para as nações. É a mesma coisa. E se assim como José foi reconhecido pelos seus irmãos, Cristo também vai ser reconhecido por esses judeus. Então, irmãos, Deus estava dando para nós ali uma pista já de como ele trabalharia no Evangelho. Relevem aqui por causa do barulho da chuva, né? Hoje passou mais um dia, tá, irmãos? Tô gravando de pouquinho em pouquinho. Então, Deus, irmãos, ele mostrou a pregação do Evangelho, né? O Evangelho é o mesmo, entenda uma coisa, o Evangelho é o mesmo. Mas a ênfase que Deus estaria dando, ela é diferente. Tem uma ênfase mais acentuada no início para judeus. Você vai ver que lá no início vai ver o derramamento do Espírito Santo. Então a grande massa de pessoas que vai se converter ali eram judeus da casa de Judá que estavam se convertendo, fizeram ali, né? O contexto da sua conversão, Deus trabalhou naquele momento ali. Até o ano 70, quando o templo cai, teve uma ênfase muito grande para judeus ali. E devido à rejeição muitas vezes por parte de alguns judeus, nós vamos
ver que eu fiz um vídeo sobre o endurecimento de Israel, né? Jesus vai dizer assim: desde agora não me vereis até que venhais a dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Então houve esse endurecimento, essa cegueira de Israel, e aí você vai ter uma ênfase. Agora o evangelho é o mesmo, você tem agora uma ênfase no evangelho para gentios. Os gentios agora vão receber esse evangelho. Então veja, a gente tem um número 120 mil para gentios e um número 24 mil para formar a casa de Judá. Por quê? Porque obviamente você tem muito mais gentil do que judeu. E isso, né, precisaria de um trabalho muito mais acentuado que Deus trabalha, né? Então esses 120 mil vai representar essa plenitude dos gentios. E quando essa plenitude dos gentios ela se cumpre, aí, né, Paulo vai dizer: se a sua queda foi riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. Por que isso significa? Que as duas casas, as duas tribos que estão representadas na casa de Judá, elas vão ser contempladas, vamos dizer assim, para você entender, né? Mas, irmão, entenda uma coisa: eu não entendo que completar a plenitude do gentio significa que agora gentios não podem mais se converter. Não, não é isso. Significa que a ênfase que Deus estava dando para gentios, ela finalizou. Mas não quer dizer que gentios não vão se converter ainda. São apenas, que a meu ver, são explicações que são dadas para mostrar que a ênfase agora ela está na casa de Judá mais uma vez. Até porque você vai ver que vai haver algumas conversões aí, nesse contexto do fim para judeus e para gentios, né? Mas a grande diferença é que agora os gentios vão ser endurecidos e aí os judeus vão ter os seus olhos abertos. E você percebe isso, né? E assim como no tempo que os judeus estão com os olhos fechados, alguns se convertiam, eu entendo que é assim também. Os gentios, eles vão ter os seus olhos endurecidos, seus coração endurecido, não porque Deus quer endurecer por endurecer, mas é porque, irmão, o mundo está cada vez mais correndo contra as coisas do Senhor. O mundo está cada vez mais trabalhando contra as coisas do Senhor, como a gente já tratou o mistério da iniquidade e tudo mais. Nós vamos ver que agora Deus ele tem um propósito de fazer com que o evangelho chegue até os judeus. Então o mundo está sendo endurecido, os gentios estão sendo endurecidos, e aí eles vão se levantar contra tudo aquilo que é da vontade de Deus, o evangelho, a palavra e tudo mais. E isso vai acarretar aquelas coisas que nós vamos estar no fim. O mundo vai estar totalmente se transformando em Sodoma e Gomorra. Você percebe o endurecimento? E aí vai se cumprir aquilo que está em Romanos capítulo 1 e 2, né? Que o homem, por desprezar o conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, e passou a trocar a verdade pela mentira, ele vai ser endurecido, né? Porque Deus vai entregar a ele os seus próprios pensamentos. Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo aqui e a gente vai fazer mais vídeo mais completo sobre esse tema. A gente vai trabalhar no computador, fazer ali talvez um mapa mental, apostilas para a gente trabalhar melhor esse tema, tá bom? Então te inscreve, compartilha e deixa o teu like que você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.